Olha só, Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, a famosa Cidade do Aço. Pois é, essa cidade guarda um verdadeiro quebra-cabeça, um paradoxo, quando o assunto é a educação pública. Pensa bem, em 2023 as escolas de lá conquistaram um feito e tanto, ficaram em sexto lugar entre as melhores de todo o estado do Rio de Janeiro. Impressionante, né? Só que aí é que a história fica estranha, porque ao mesmo tempo, num ranking de 33 cidades, os professores de lá têm, sabe qual a posição de salário base? A 30ª. Isso mesmo, uma das piores estruturas salariais. Então, peraí. Escolas de ponta, mas com salário base tão baixo para os professores? Como é que essa conta fecha? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender esse mistério todo, a gente precisa olhar com uma lupa para o contra-cheque do professor. O segredo está todo na diferença entre o que é o salário base e o que é o pagamento total que cai na conta. Funciona assim. De um lado, tem o vencimento base. É como se fosse o alicerce da casa, sabe? A parte fixa, estável, que conta para a carreira e para a aposentadoria. Aí, do outro lado, tem a remuneração. Esse é o pacote completo. É tudo que o professor recebe no fim do mês, já somando todos os penduricalhos e adicionais. E é aqui que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Olha só que loucura essa diferença. O vencimento base em Volta Redonda, depois de uns ajustes, fica em torno de R$ 2.702. O piso nacional por lei, R$ 4.580. E só para comparar, um lugar como Maricá paga mais de R$ 6.800. Ou seja, o salário base de Volta Redonda está mais de 40% abaixo do que a lei manda. E aí vem a pergunta: como é que a prefeitura contorna isso? A mágica não está em aumentar o salário base, não. A estratégia é outra, é pagar por fora, com enormes abonos temporários. Esses bônus, que chegam a R$ 4.500 por matrícula, são pagos com o dinheiro que vem do Fundeb, o Fundo Federal de Educação. Pois é, essa solução com bônus parece boa, mas ela tem um preço, e um preço alto. Para entender qual é, a gente precisa olhar o que acontece com a carreira de um professor ao longo dos anos. Lá em 1995 foi criada uma lei na cidade que era uma promessa, sabe? A ideia é ter uma escada de carreira bem definida. O plano era simples e justo. Quanto mais tempo de casa, quanto mais estudo, tipo uma especialização ou um mestrado, maior seria o salário. Um aumento garantido e que fazia diferença. Só que essa promessa, bom, ela foi por água abaixo. No lugar dela, surgiu um problema sério que os especialistas chamam de achatamento salarial. Como o salário base fica lá embaixo, congelado, sem acompanhar o piso nacional, aquela escada que deveria subir foi simplesmente esmagada. Virou uma linha reta, um platô. E o resultado disso é inacreditável. Dá uma olhada. Pega um professor que acabou de entrar e compara com outro que tem 20 anos de sala de aula e um mestrado nas costas. O salário base dos dois é quase idêntico. E o pagamento total, mesmo com os abonos? A diferença é mínima. Pensa nisso, décadas de experiência e estudo para ganhar quase a mesma coisa que o iniciante. Fica claro que esse sistema, apesar de ser uma saída para a prefeitura no curto prazo, acaba criando uma divisão muito séria. Basicamente, um sistema com vencedores e perdedores bem definidos. E essa divisão fica escancarada nas palavras do próprio prefeito. Olha o que ele disse sobre um pagamento aos aposentados. Logicamente, não é o que gostaríamos. Cada professor aposentado deve receber de R$ 1,3 mil a R$ 1,6 mil. Agora, compare esse valor com os R$ 4.500 de bônus que um professor da ativa recebe. A diferença é gritante. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais cruel da história. Como o abono não é, tecnicamente, salário, ele não entra na conta da aposentadoria. E isso cria dois mundos paralelos. O professor que está na ativa recebe o bônus e tem uma renda maior hoje. Mas e o professor aposentado? Fica de fora. A pensão dele é calculada em cima daquele salário base minúsculo, o que é uma tragédia para quem dedicou a vida à educação. Então, no fim das contas, quem ganha e quem perde com isso? Bom, a prefeitura economiza no curto prazo, é uma vitória para ela. Os professores da ativa têm um resultado misto. Mais dinheiro agora, mas um futuro nebuloso. Os aposentados, esses perdem. E perdem feio. E o futuro da profissão como um todo fica seriamente em risco, com uma bomba relógio de processos judiciais prestes a explodir. E essa estratégia toda, esse malabarismo de alto risco, tem nome? Chama-se precarização compensada. É o termo que os especialistas usam para definir exatamente isso.
Um modelo onde a instabilidade, a falta de segurança no trabalho, é disfarçada com um dinheiro a mais, só que um dinheiro temporário. Ou seja, você consegue resultados ótimos hoje, mas para isso destrói a base da profissão para o futuro. E olha, essa situação não apareceu da noite para o dia, não. É uma construção. Em 95, veio a promessa de uma carreira. Em 2008, a Lei do Piso Nacional botou pressão no sistema. Aí, mais recentemente, de 2021 para cá, a política de bônus virou uma espécie de band-aid gigante para esconder o problema. E o futuro? Bom, o futuro aponta para uma conta alta, que vai chegar em forma de milhares de ações na justiça. Então, para amarrar tudo, Volta Redonda tem escolas de primeira linha, mas pagando um dos piores salários base do Estado. O truque? Abonos temporários, no lugar de um plano de carreira de verdade. E o nome disso, a gente já viu, é precarização compensada, que na prática racha a categoria entre ativos e aposentados e cria um passivo jurídico gigantesco para a cidade. E isso tudo nos deixa com uma grande questão no ar. Até quando é possível manter a excelência na educação em cima de uma base salarial tão frágil? Será que esse ato de equilíbrio de alto risco uma hora vai inevitavelmente desabar? Fica a reflexão.